Então, muito boa noite para todas nós que estamos aqui já. O pessoal vai chegando, né? E vai acoplando aqui, né? nessas figuras aqui, né? Ana Paula, Denilce, Fátima, né? Sejam bem-vindas e vamos hoje é uma nova jornada. Hoje a gente vai começar um novo livro da Joana de Ângeles, né? Bem legal. A gente já vai para o quinto livro. E antes de da gente começar mesmo, eu vou ler uma poesia chamada O Viajor e a Fé, do livro do Parnaso de Além Túmulo, da autora Carmen Sintra. O nome dela, o nome literário de Sinira, Carmen Sinira, desculpa. Nome literário de Sinira do Carmo Bordini Cardoso. Nasceu no Rio de Janeiro em 1902 e faleceu em 30 de agosto de 1933. Sua espontaneidade poética era tão grande que ela própria acreditava serem os seus versos de origem mediúnica, quando estava viva, né? Glorificou o amor, a renúncia, o sacrifício e a humildade, em obras como Crisálida, Grinalda, de Violetas e Sensibilidade. Então, vamos a uma das poesias dela. Eu abri aleatoriamente, né? Vi essa poesia aqui, que é psicografada, né? E, e aí eu fui ver de quem que era, a autora é uma mulher. Achei bem legal. Abri aleatório. O Viajor e a Fé. De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Vem ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Linda, né? Que lindo. Agora, Essa frase está escrita lá na camiseta dos trabalhadores do Emmanuel, uma é? vez que eu fui lá. Não É. sabia. Que legal. Então, eu não conhecia do Parnaso de Além Túmulo, né? O primeiro livro psicografado do Chico Xavier. Então, a Ana Paula vai fazer a nossa prece de início. Bom, então, vamos lá, fechar os nossos olhos e nesse silêncio que a gente vai se propor agora, entrar nessa conexão com Jesus, agradecendo imensamente a oportunidade de reservar um tempo do nosso dia para o autoconhecimento, o autoesclarecimento. Então, rogamos a espiritualidade maior que possa acompanhar a todas nós, os nossos lares, a todos aqueles que não puderam estar conosco, que possa a essência do estudo desta noite alcançar as pessoas que vão assistir mais tarde, e que cada mensagem, cada leitura possa servir para o nosso crescimento, para a nossa melhora íntima. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Olá, Olga, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui para a gente começar, ok? Bom, hoje a gente começa nova jornada. Esse é o livro, O Ser Consciente, deixa eu ver se eu pus aqui. Aqui eu coloquei, tá? O livro da série psicológica Joana de Ângeles, é o volume 5. A primeira edição desse livro foi em 93, e essa que eu fiz, né, que eu tenho aqui, é a 16ª de 2014. Qual que é o objetivo desse livro aqui? Na verdade, hoje a aula é o prefácio do livro, tá? O objetivo desse livro, ele pretende sem presunção auxiliá-lo, a cada um, né, na conquista da consciência.
Não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa. Estuda algumas problemáticas humanas à luz da quarta força em psicologia, colocando uma ponte na direção da doutrina espírita, que é portadora de uma visão profunda e integral do ser. Confiamos que será útil a alguém que se encontre aflito ou fugindo de si mesmo. Essa, fugindo de si mesmo, ela vai falar, ela vai mergulhar mais nesse tema, tá? Salvador, 19 de maio de 1993, Joana de Ângeles. Prefácio, o ser consciente. Começa assim: mecanismos escapistas. Esmagado por conflitos que não cedem de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas, em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. Então, aqui ela começa a dizer o que nós, né, quando a gente não tem o conhecimento de nós mesmos, qual que é o processo? A gente geralmente utiliza para aplacar, né, amainar, como ela fala ali, né, aplacar, amainar ele é ceder. Mecanismos escapistas, né, a gente vai para fora, né, para a nossa vida cotidiana. Então, é isso que ela está falando aqui. Triunfo externo. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente, não, porém, erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. E aqui eu lembrei, na metade da vida, segundo Jung, né, a gente faz uma transição, né, do nosso período de adaptação, que é o período jovem, né, criança, jovem, adulto jovem, no trabalho, né, e depois do meio da vida, a gente vai, aqueles que nunca olharam para dentro, né, só viveram para fora, nos mecanismos escapistas, vão ter algumas crises, né? Então, essas crises, no sentido de olhar para dentro, se autoconhecer, elas são positivas, nesse sentido. Soterrar os conflitos. Condicionado para a conquista das coisas, na concepção da meta planificadora, o indivíduo procura soterrar os conflitos sob as preocupações contínuas, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, até quando vertem, resumam, e sobrepõem-se a todos os disfarces, desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. Às vezes, nós, né, no intuito, como a Joana de Ângeles diz aqui, no intuito de fugir, né, a gente prefere olhar para fora, né, tem pessoas que utilizam o tempo que não está no trabalho, né, na atividade laboral, em casa ou fora, né, utiliza em festas, em encontros, né, e esquecendo de olhar para dentro, porque aquele dentro parece que é tão estranho e dói tanto que a pessoa prefere não olhar, até que ou aparece aí uma doença somática, né, ou algumas crises aí, né, psicológicas. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Então, aqui a Joana de Ângeles traz a importância, né, nesse slide, a importância dos nossos pensamentos, porque nossos pensamentos e sentimentos, eles são energia e fazem parte da alma ou do espírito. Paradoxos existenciais, parecer e ser. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que o impulsiona com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade. Então, aqui ela dá uma dica, né? Onde é que nós estamos, o que é que nós estamos cultivando como principal e fundamental no nosso viver, né?
constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais, parecer e ser, as inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada, liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Então, aqui ela chama a atenção para nós, para a gente fazer esse bate-bola, né? Fora, dentro, dentro, fora, né? Para isso, eu preciso estar em autoobservação, me observando, né? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, desculpe, e nas minhas ações, né? O que o fora está reagindo aqui dentro e o que o dentro vai reagir lá fora. É mais ou menos isso. Fatores constitutivos. Ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Jogar para debaixo do tapete, ela está dizendo isso, não vai adiantar, né? Tal postura permite que os seus fatores constitutivos da situação, né, cresçam e se desenvolvam até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando atenção para enfrentá-los. Então, assim, situações da nossa vida que a gente não tem coragem, né, de olhar, né, a gente joga debaixo do tapete, mas isso uma hora o tapete enche, né? E a hora que encher, a gente vai ter que passar por uma crise para poder fazer um novo caminhar, né? Não quer passar aqui, peraí. Deixa eu minimizar para poder passar. Ele não quer passar. Eita. Deixa eu voltar aqui. Que já foi. Já foi. Já foi. Tá aqui. Agora nós vamos para esse aqui. A Joana traz os conflitos psicológicos, né? O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Então, aqui a gente falou do quê? A gente falou de situações, né, que ocorrem no nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem coragem, acha que não está na hora de mexer, a gente joga debaixo do tapete, né? Joga lá para debaixo do tapete, mas uma hora isso vai encher, né? Aqui, conflitos psicológicos, ela diz a mesma coisa, o mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no homem, que invariavelmente não lhes dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultam diluí-los. Gente, tudo que a Joana está falando aqui, né, da questão da jogar debaixo do tapete, a gente fugir, né, das questões que aparecem para nós, a gente precisa, tudo isso aqui, para a gente não acontecer isso, a gente precisa ter uma palavrinha-chave, coragem, tá? Coragem de enfrentar, né? Coragem de nos enfrentar. E enfrentar não no sentido pejorativo, mas no sentido da responsabilidade conosco, do nosso processo. Disfarces diferentes, enraizados profundamente, apresentam-se na consciência sob disfarces diferentes. Desde os simples complexos de inferioridade, os narcisismos, a agressividade, a culpa, a timidez, até os estados graves de alienação mental. Então, a Joana de Anjos diz que isso tudo são disfarces daqueles conflitos psicológicos, tá? Então, aqui, eu agora faço um parênteses para o conteúdo da Joana e vou falar um pouquinho, né? Eu coloquei isso aqui, cada um desse aqui, que está em vermelho, eu vou falar um pouquinho, bem rapidão. Complexos de inferioridade, a fonte do dicionário do Samuels, eu peguei um pedacinho do que é complexo, né? Eles contribuem para o comportamento e são marcados pelo afeto, se comportam como seres independentes. É bem superficial isso aqui, tá, gente? Senão, porque fica muito comprida a aula, e essa aula está bem extensa mesmo, mas não teve outro jeito. Então, quais são os sintomas do complexo de inferioridade? Alguns sintomas, né? Demonstração de inveja, busca por reconhecimento, hábito de se comparar com os outros, hábito de fugir das situações por medo de tentar, sentimentos de incapacidade e de inferioridade,
isolamento, mania de apontar defeitos nas pessoas para se proteger. São alguns dos sintomas. O outro é o narcisismo. Então, é um transtorno de personalidade, tá? Qual é a característica? Quais são as características, né? Opinião muito elevada sobre si mesmo, necessidade de admiração, crença de que as outras pessoas são inferiores e falta de empatia pelos outros. Esse é o narcisista. Agressividade é um comportamento emocional. Os sintomas: agressões físicas e ameaças verbais, sem justificativa ou razão, pressão e batimentos cardíacos descontrolados, sudorese e tremores no corpo, descontrole de atitudes onde objetos são quebrados e arremessados, falta de controle sobre as próprias ações. A culpa, sentimento ligado à violação dos nossos valores, crença e moral, advém do apego ao passado. A base é a frustração conosco mesmos. Sintomas: presença de angústia persistente, estado de mau humor constante, autodepreciação, pesadelos frequentes, insônia e pavor noturno. Timidez, emoção de desconforto em situações sociais. Tem causas múltiplas, podendo ser genética, além do contexto ambiental. Sintomas: medo paralisante da avaliação do outro, evitação em expor-se, prefere ser coadjuvante, nunca protagonista. Estados graves de alienação mental. Experiência de separação entre sentimentos e pensamentos, às vezes observada no transtorno obsessivo-compulsivo e na esquizofrenia. Os sinais: a pessoa perde o senso, a prova de realidade. As demências também são estados graves de alienação mental. Aqui a gente volta para a Joana. Tá tudo bem aí, gente? Sim. Ok, a gente volta para a Joana aqui, tá? Ela diz assim: todo conflito gera insegurança que se expressa multifacetadamente, respondendo por inomináveis comportamentos nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Então, os conflitos existem, né? Eles podem ser disfarçados como algumas causas que a Joana coloca, né? E ela está dizendo que todo ele gera uma insegurança em nós, né? Deixa eu admitir o Murilo aqui. Suas vítimas padecem situações muito afligentes, tombando no abandono de si mesmas, quando as resistências disponíveis se exauram. Aí vem lá o autoconhecimento. Se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Então, a Joana de Ângeles aqui, ela, como diz outro, mata a paulada, né? Ela diz, você fez uma programação reencarnatória, tá? A finalidade é você, com você primeiro. Qual que é a sua tarefa, a sua missão? O autoconhecimento. Tá? Então, ela diz, se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. E a gente pode dizer assim, se a gente não tem esse propósito conosco mesmo, né? A gente vai, tipo assim, perder aquela encarnação ou ganhar muito pouco com ela. Né? A gente poderia levar aí uma mala mais cheia, né, ao desencarnar. Aí ela traz aqui, que é a quarta força, tá, gente? A psicologia transpessoal. Foi necessário que surgissem a psicologia transpessoal e outras áreas doutrinárias com paradigmas bem definidos a respeito do ser humano integral, para que se pudesse propor à vida melhores momentos e mais amplas perspectivas de felicidade. Então, a Joana já traz aqui uma das ferramentas que já está no meio de nós, né? As contribuições, né, da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica, ampliou os horizontes do homem, propiciou-lhe o encontro com outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização, que permaneciam soterradas sob os escombros do inconsciente profundo ou adormecidas nos alicerces da consciência.
E aí, essas palavrinhas aqui, eu também dei uma definida aqui, peguei no dicionário, tá bom? A parapsicologia é bem superficial, tá, gente? Mas é só para a gente ter uma ideia. A parapsicologia estuda fenômenos que transcendem as leis da natureza, tais como telepatia, premonição, psicocinese. As leis da natureza ditas pela ciência, tá? Psicobiofísica, estudo de fenômenos psíquicos, biológicos e físicos em todas as suas manifestações de caráter paranormal. Psicotrônica, estuda fenômenos psiconeurológicos do homem e dos outros seres vivos, de um lado, e os fenômenos de energia do outro. Muito interessante, né? Eu não conhecia, não sabia disso. Aí ela cita o espiritismo, tá? Além daquelas que ela cita aqui, as contribuições, né? Ela cita aqui o espiritismo. Antes, porém, de todas essas disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas, o espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser consciente, concitando-a ao autoencontro e à autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais. Então, a gente está percebendo até aqui que esse livro, Ser Consciente, a Joana de Ângeles, ela vai caminhar no sentido do transcendente, da paranormalidade, tá? Ela vai trazer bastante esse conteúdo para nós. Aí vem, ela cita a pergunta, né, 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Quem que pode responder aí? Quem que é esse que eu coloquei aí? Fala aí alguém aí. Santo Agostinho. Santo Agostinho, oi Murilo, Santo Agostinho, exatamente. Então, vamos lá, o que o Santo Agostinho falou? Porque eu não coloquei aqui, tá? Porque era muito comprido, e essa parte da pergunta, a resposta é bastante longa, né? E aí ia ficar muito longa a apresentação. Então, eu vou perguntar para vocês, o que é que o Santo Agostinho fazia? Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Mas aí, o que ele como proposta? Exatamente. Ao final do dia, né, examinar se não tem nada do que te arrepender. Exatamente, tá? Então, tá colando, Murilo. Oi? Falou tão completo, Murilo está colando. Eu ia falar isso, Olga. Você copiou meu pensamento. Professora, o Murilo está colando. Eu deixei isso aqui só para saber se a gente já tem de cabeça aqui a resposta do Santo Agostinho. Porque eu falei numa das aulas aí, não lembro mais, acho que foi a última, que assim, parece simples, né, a gente deitar lá e rever de novo o que a gente fez durante o dia. Eu vou falar para vocês que às vezes eu dou conta de lembrar e às vezes não dou conta, que é muita coisa que acontece. Então, até isso não é tão simples, né? É um desafio, mas aí fica aí a dica da Joana de Ângeles. Deixa eu diminuir aqui, peraí. Vamos lá. Aí ela fala da ciência espírita, é muito interessante essa parte aqui, tá? Há, no entanto, estruturas psicológicas muito frágeis, e a gente não pode esquecer disso, gente. Não pode. Ou assinaladas por distúrbios de comportamento grave. Nesses casos, urge o concurso da ciência espírita, com as terapias profundas que dispõe. E, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema, que será equacionado pela psicologia, pela psicanálise ou pela psiquiatria. Ela cita Jung depois, mas ela vai falar mais da psicanálise aqui por enquanto, mas não tem problema. Eu estou só sentindo falta do Jung, mas está tudo bem. Obsessões complexas. Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas, gerando quadros de obsessões complexas, para os quais somente as técnicas espíritas alcançam os resultados desejados, por se tratarem esses agentes perturbadores
de entidades extracorpóreas, porém portadoras dos mesmos potenciais das suas vítimas. Eu achei isso aqui maravilhoso que a Jona colocou. Também. Sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiências e vidas, né? Então, a Jona de Ângeles, ela está dizendo o seguinte, existem, né, pessoas com estrutura psicológica muito frágil e existem os distúrbios de comportamento, que com certeza carregam de vida pregressa, né? E aí existem essas obsessões complexas, isso é real. Esses dias atrás, eu compartilhei lá no livro, lá no grupo do Despertar, né? Abrap Despertar, que são os psicólogos voluntários, né? Um livro, né, de um médico gaúcho, que ele vai falar a vivência dele, né, sobre essas coisas que Joana traz. Eu achei assim bastante oportuno, eu recebi, vamos dizer assim, por acaso, aquele livro, né? E aí eu resolvi compartilhar com quem tivesse interesse de ver. Então, aqui vai o meu convite aí, está lá no grupo, tá? Para que vocês se interessarem desse tema que traz o livro 5 da Joana, né? Esse médico tem muita informação interessante. Análise diária e contínua dos atos, o alto e o halo amor, né? O alto conosco e o halo amor com o nosso próximo, serão decisivos para avaliação. Análise diária e contínua. Lembra da do Santo Agostinho, né? Então, ela fala assim, dos atos, quer dizer, das nossas ações, o alto amor e o halo amor serão decisivos para a avaliação. A oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas. Quem ora, fala. Quem medita, ouve, dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. A Joana de Ângeles tem aqui professoras, né? É uma pedagoga, né? Das melhores. Aí ela manda aqui para nós algumas dicas, tá? O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Então, como é que eu vou me trabalhar, né? Partindo do meu ponto inicial, se eu não sei qual é a minha realidade psicológica, né? Então, eu preciso saber qual é a minha realidade psicológica, né? Eu preciso saber em que ponto eu tenho fraquezas, né? Quais são os meus pontos de talentos, né, e qualidades. Isso eu preciso saber. Isso é da minha tarefa reencarnatória, né? E se eu não dou conta de enxergar tão claramente, existem aí, eu sempre lembro do Chico Xavier, né? Ele fala assim, dá uma olhada no que o inimigo fala, né? Naquele que não gosta da gente, aquela pessoa que não tem afeto pela gente, e aí a pessoa vai falar aquilo e a gente vai ouvir. O Chico Xavier falava isso, você ouve, né? Sem, vamos dizer assim, sem sentir ofensa, né? Mas analisa aquilo lá, né? Às vezes, analisando, você vai chegar à conclusão de que aquilo é do outro mesmo, mas às vezes tem coisas que aquele outro está enxergando e que nós ainda não enxergamos, né? Então, fica a dica aí da mentora, e eu lembrei agora do Chico Xavier com essa fala aqui, tá? Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga. Olha, interessante aqui que ela fala o como, ela fala o que e o como, né? Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se, tá? Isso aqui é o auto-amor, né? Isso aqui é a responsabilidade que temos com a nossa caminhada aqui, essa programação que fizemos para estar aqui, cada um que está aqui agora, né, vendo e ouvindo, dessa encarnação, dessa personalidade que adquirimos, né? Então, ela diz, também não adianta, porque se vai se julgar, vai trazer culpa e vai ficar na culpa. O que vai resolver isso? Nada, né?
vai se justificar. Não, tudo justifico. Se eu fiz alguma coisa errada, eu acho que não é errado, não. E eu vou justificar, então, para mim, que aquilo lá eu não fiz errado, não. Mesmo que eu tenha matado o outro, não, mas eu matei porque o outro me xingou, né? Então, é justificativa. Não se acusa e nem se culpa. Ela está muito clara aqui. O que a Jona diz? Apenas descobre-se. Né? Então, assim, vai mais aquela fala do slide anterior, né? O que eu tenho de fraqueza? Eu consigo enxergar as minhas fraquezas? Se não, olha lá a pessoa do desafeto, que o desafeto fala as fraquezas, né? E também tem que olhar o que eu tenho de potência, de potencial, de talento, de qualidade. Eu preciso me descobrir na minha sombra e luz. Eu não sou uma coisa só, né? Então, a Jona está dando dica para nós aí. Dicas mais dicas, né, da mentora. A identificação, segue-se o trabalho de... Claro, você identifica, né, dá nome, segue-se o trabalho de transformação interior, porque não adianta também olhar para aquilo e não fazer nada, né? Para melhor, utilizando-se dos instrumentos. Aí ela dá alguns instrumentos. Autoamor, autoestima, oração que estimula a capacidade de discernimento, relaxação que libera das tensões e meditação que faculta o crescimento interior. Aqui, então, agora ela não sou eu, não, ela mesma discrimina, ela detalha cada coisa aqui, tá? O autoamor. Ensina-o a encontrar-se e desvela os potenciais de forma íntima nele jacentes, tá? Então, isso é autoamor, segundo a Joana de Ângeles. Autoestima. Vocês gostaram da figurinha? Eu achei o máximo. Leva-o à fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. Olha que interessante, né? A pessoa que tem desenvolvido a autoestima, olha só o que ela fala. Vai fazer com que essa pessoa seja fraterna, né? Que tenha um convívio saudável com o próximo, né? Igualmente necessitado. E olha a palavra que ela fala, igualmente necessitado, né? Porque somos, né, gente? Nós estamos todos aqui num barco só. É aprendizado. Um falta uma coisa, outro falta outra, mas é sempre alguma coisa que a gente precisa, né, completar, preencher. Então, por isso que ela fala, igualmente necessitado. A oração amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Sai do campo do Maia lá, né, falado da filosofia oriental, né? No campo de Maia, né? Da ilusão. Amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Relaxação. Proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. Gente, é importante relaxar. Ela não falou aqui da respiração, mas mais para frente ela vai falar, né? Em outros itens do livro. Relaxação e respiração. Não é difícil, todo mundo tem um chão para deitar, não tem, não? A maioria tem, nem que seja no chão batido mesmo, né? Então, relaxar é fundamental, ela traz isso como fundamental. Às vezes a gente esquece disso, né? Meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. Então, aqui eu vou lembrar agora do curso que eu fiz do Mindfulness, né? Eu sou meio complicado de falar inglês, tá, gente? Não é muito simples para eu falar, não é natural, né? E lá, segundo os estudos, né, desse grupo de pesquisadores que pesquisaram a plena atenção, né, a Vipassana, a meditação chamada Vipassana, né, da plena atenção, e chegaram à conclusão seguinte, que 21 dias de meditação altera os padrões aí mentais, até neuronais, né? Então, é um programa. É fácil você fazer todo dia se não tem aquele hábito? Não é fácil. Também é igual lá do Santo Agostinho. Mas se a pessoa, por exemplo, quem tem, no caso, as professoras, né, que os psicólogos, né,
quem tem pessoas que, por exemplo, têm dificuldade para dormir, o pensamento muito acelerado, né? Isso aqui é a gente chama de manejo, né? Um manejo muito simples, tá? Essas meditações. Se alguém quiser, eu tenho no WhatsApp, né? Eu tenho uma de 3 minutos, de 7 minutos, de 8 minutos e de 10 minutos e pouquinho, tá? 21 dias, mas tem que ser todo dia, né? Porque senão não vai atingir aquilo que esse grupo de pesquisadores encontraram, essa modificação a nível cerebral, tá? Ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Então, aqui ela dá um resumão geral do que é o ser consciente, né? É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-se em ação, sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Aqui ela dá um basta para a preguiça, né? Que é uma coisa que a gente tem, né? Que se a gente deixar a preguiça pegar, a preguiça pega mesmo, né? Ela diz, é responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-se em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, olha que interessante que ela fala, através das experiências vividas, né? É a mesma coisa que a gente entra para chegar até um curso superior, né? Vai de grau em grau, né? Não dá para você sair do primeiro e ir para o último degrau, não dá, né? Então, só amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser, e ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. E aqui, peraí, não ficou legal, não ficou bonitinho, peraí. Aqui a apresentação se encerra e aí fica a pergunta agora, né? E eu vou encerrar a apresentação. O que fica para você deste tema? Interrompendo o compartilhamento. Essa dica aí da última, o que fica para você foi coisa do Murilo, tá? O Murilo nem sabia que eu ia fazer isso, mas o Murilo, toda vez que termina, ele sempre fala daquilo que ele extraiu, né? Daquela apresentação. Então, eu gostei demais, Murilo, obrigada, né? E nas minhas apresentações eu vou sempre deixar essa tela, né? O que fica para nós, né? Do que foi apresentado aí, que é o prefácio do 5º livro da Joana. Não precisa brigar, pode um falar de cada vez. Então, eu gostei muito desse último parágrafo que você apresentou a respeito do amadurecimento por meio das experiências vividas, porque viver uma experiência e amadurecer com ela, é necessário que haja uma reflexão sobre a experiência. É necessário que haja uma internalização dessa experiência. É necessário que a gente faça realmente aquela reflexão de como essa experiência agiu em mim e de como eu agi na experiência. Muitas vezes a gente passa pelas experiências em branco. Automaticamente. Algumas experiências você passa em branco. Elas não te marcam, elas não te impactam, você não impacta nessas experiências, ou às vezes até impacta
muitas vezes negativamente em alguém, mas as experiências que são que causam impacto em nós e nós refletimos esse impacto, né? Elas fazem parte do nosso processo interno, né? E, na verdade, nós temos um atavismo histórico de ser muito mais marcado pelas experiências negativas. Seja porque lá nos nossos ancestrais, das épocas das cavernas, o nosso cérebro ele ficou muito marcado para reconhecer um predador, reconhecer um perigo, reconhecer uma situação de risco para a prole, para nós, para a tribo. E esse amadurecimento passa por nós aprendermos a viver as experiências positivas e extrairmos dela também o nosso conhecimento, o nosso amadurecimento. Saber que nós podemos construir uma felicidade que muitas vezes nós achamos que ela não é desse mundo. Aquela felicidade plena, absoluta, talvez efetivamente seja muito difícil. Mas gotas dela a gente merece. Sim, né? e veja, existem estudos hoje muito atuais que mostram que a felicidade ela é um conjunto de um bem-estar físico, espiritual, social, psicológico, construirmos nesse processo uma relação boa com os outros e conosco mesmo, nós temos aí uma boa parte. Muitas vezes, nós estamos vivendo momentos difíceis com a nossa saúde, com uma situação material e tudo, mas nós podemos nos relacionar melhor, né? E a Joana, ela fala sobre isso, né? Sobre a nossa relação conosco e com os outros, por meio da consciência. Então, foi isso que ficou para mim. Nossa, foi uma ficada muito comprida, né? Porque eu refleti. Tá bom. Ficando muito comprido, vai embora. Muito obrigada pela oportunidade. Posso falar rapidinho Pode, aqui? Fátima, porque a Fátima vai sair antes. Pode falar, Fátima. Olha só, gente. Há um tempo atrás, não me lembro exatamente, eu fiz uma primeira leitura deste livro que a gente está começando hoje. Certo. E eu tenho essa metodologia de quando eu me vejo diante de um livro que é meu, olha a posse. Eu pego o lápis e começo a escrever, né? Nem que depois eu me desapegue, anos depois, e dou este livro. Mas eu vou anotando, né? E aí eu vou desenvolvendo um método, assim, meu, é só meu, né? E enquanto a Edna estava expondo, eu fui lembrando e olhando aqui as minhas anotações, né? Mesmo que a Edna falou inicialmente, que eu sei quando eu fiz essa... Até porque quando a gente termina o anterior, né, como terminamos, e na série, né, vem o ser consciente, eu concordo plenamente com o que a Edna concluiu, porque não sei se as meninas aí, minhas amigas, coleguinhas, professoras, esse livro é o passo a passo, é extremamente didático. Do jeito que eu comecei a ler, eu fui desenvolvendo assim, vou dividir com vocês. Eu fiz um códigozinho e botei assim, RBBV. IP, eu botei assim, RBBV
eu classifiquei como, e fui anotando, fui sublinhando e passando ali em volta. RBBV, eu botei assim, recomendações básicas do bem viver. Tudo que eu identificava como recomendações básicas do bem viver, eu destacava e colocava lá, RBVV. E PE eu botei, para evitar. E assim, é como se eu falando para mim, que quando eu tivesse, igual você falou, né? Deu aí, vai deixar legal se você deixar mesmo essas dicas de meditação, passo a passo, com tempos, né? Eu Esse tenho aí, esse. essa sugestão é para quem quiser. Se quiser, depois eu passo no particular, tá? E aí, esse livro, quando eu estou confusa, quando eu estou aflita, quando eu estou ansiosa, abro lá o livro da Joana, O Ser Consciente, e Que pronto. É só isso interessante. que eu queria falar. Então, você vai estar nele também, né, Fátima? Não sei que dia do novembro, mas você vai estar nele, tá? Ah, eu acabei de ser convocada, é isso? Não, você não acabou, você já está na lista já das convocadas. Eu já estava. Mas já sabe qual é o capítulo? Não, depois a gente se fala, já sei. Mas depois eu falo. Bom, graças Tá? a Deus que eu já tenho meio caminho andado aí, que eu já estou dividindo com vocês É por hoje. isso que eu falei, que você já tem meio caminho andado aí. Eu não sabia disso. Foi uma Eu boa já vou novidade. dizendo o que eu tenho muito mais coisas que eu preciso evitar do que propriamente eu faço, né? É isso Obrigada, aí. gente. Beijo. Tá, se eu sumir, obrigada pelo dia de Ok. hoje, que já jogou uma água na minha fervura do dia, Santo Que Agostinho, que está legal. aí. É. Então tá, quem que vai contribuir agora aí com a fala? Posso ser eu. Bom, como a Fátima falou mesmo, é muito didática a exposição da Joana, né? Tem todos os caminhos ali. Mas, mesmo a gente professora com a nossa didática, nem tudo dá certo, né? Tem que estar sempre sendo flexível. Às vezes volta num começo, volta. E o que mais, assim, mexeu comigo nessa apresentação é quando ela fala que a gente precisa analisar a própria fragilidade, porque eu acho que o adoecer mental, né, quando a gente não lida bem com as emoções, perpassa isso. A gente não considerar a nossa fragilidade, né? A gente não considerar, olha, eu não posso ir além disso. E particularmente, estou falando da minha profissão, desse momento que eu estou, inclusive, que às vezes você precisa adoecer para você perceber que você está frágil. Não dá, mas tem que ter uma pausa para cuidar do mental, do físico. Então, aí a gente vai entrar naquilo que também ela colocou lá, né? O parecer e o ser. Porque a gente socialmente quer parecer que está bem, né? A gente quer dar conta, é difícil esse reconhecimento de você para a família, para os colegas de trabalho, porque existe parece uma diminuição da pessoa quando ela não está bem, né? Então, tudo isso é muito interessante e a gente precisa ter essa autoconsciência do dia que não está bom, né? E tem uma outra palavra que ela colocou ali, de fazer ao próximo, de ajudar, que você até sublinhou, que é de acordo com as nossas possibilidades, né? Porque no Evangelho também tem uma parte que diz sobre o dever, né, com o outro, até onde é o meu dever? No limite das minhas possibilidades, né? Então, eu acho que essa aí é uma palavra muito chave dela. A gente ter atenção àquilo que está frágil, aquilo que a gente não está conseguindo e buscar as ajudas, né? Não também ficar ali na acomodação, porque aí você vai desenvolver culpa, e por aí vai. Então, acho que essa foi uma contribuição assim, que ficou para mim hoje. Que legal, bem legal. Muito obrigada. Denilson? Edna, gostaria Oi. de falar. Eu achei muito... A introdução toda aqui é maravilhosa, né? Mas, assim, eu achei muito importante ela destacar essa questão das outras terapias, né? E que se faz necessário
e que é tão pouco divulgado, né? E olha o peso disso, a Joana falando, não é? Da questão da meditação, da oração, da questão do auto-amor, que é tão distorcida esse conceito do auto-amor, né? Que às vezes vai um pouquinho para o egoísmo, né? Então, assim, gostei muito dessa parte, essa parte está super grifada aqui no meu livro, porque eu acho muito importante a gente sempre realmente destacar isso. Porque se nós formos ver, as coisas não surgem à toa, não é? Tudo está posto aí para que a gente possa aproveitar da melhor maneira. Nós estamos recebendo o auxílio de todas as partes nesse sentido, que é necessário trabalhar o emocional, o afetivo, né, o auto-amor, essa valorização de si em primeiro lugar, não como egoísmo, mas como necessidade de poder auxiliar melhor, né? Tanto a nós como a nossa volta. E que, dependendo de como nós estamos, isso propaga ao nosso redor, né? É o que nós oferecemos que nós vamos receber. E é tão pouco falado, né? Então, assim, eu achei maravilhosa essa parte que ela colocou aqui. Isso é o que mais me chamou a atenção, além de ser perfeito, né? Tudo que ela coloca nessa introdução é muito importante. Era só isso. Obrigada, Denise. Denilson, eu ia falar exatamente isso aí que você falou. Inclusive, a questão assim de como ela coloca, né, as ciências a serviço desse ser consciente, né? E aí, no decorrer do andamento do livro, ela vai começar a explicitar melhor isso, né? Ela vai fazer essa aliança, né, da ciência com essa descoberta, né, do ser consciente. Então, até na semana que vem, eu que vou falar sobre a questão da quarta força da psicologia, né, que é a psicologia transpessoal, e essas outras ciências aqui que ela colocou, né, como a Edna disse, eu também nem sabia da psicotrônica, e ela cita aqui a psicotrônica, né, a parapsicologia, que acho que é a que a gente mais conhece, né, a psicobiofísica, e essa questão da ampliação, né, do olhar diante da espiritualidade e da ciência que é feita por meio das mãos do homem, né? Então, isso ela vai falar bastante sobre tudo isso durante o desenvolvimento do livro, né? Murilo? O que fica para mim assim é aquela capacidade que o espírito carrega de, mesmo conhecendo todas as técnicas, todas as teorias, o mais científico, aquilo que convence, ela não perde a humanidade. Ela é uma parceira e uma amiga que, naquela noite escura, como diz o próprio Divaldo, né, da depressão, ela é uma amiga que vai estar lá junto com você, de mãos dadas. Olha, faça isso. Isso que você não entendeu é isso. Então, é uma humanidade, né? Porque é aquela coisa que a gente ouve socrática, né? Do belo. Virar um bicho é fácil, virar um ser humano que é difícil. Então, ela traz essa humanidade, né? E ela proporciona a possibilidade da gente chegar lá também. Ela não quer ficar lá sozinha, né? É como dizem aí, eu quero morrer para descansar. Ela traz, você falou a questão da preguiça, e eu sou muito preguiçoso, né? E quem que não é? Então, eu quero morrer para descansar. O plano espiritual está falando que lá está trabalhando mais que aqui, porque quem está aqui e vai para lá, dá trabalho, né? E eles estão falando que a gente não quer, mesmo aqui quanto lá, não quer se regenerar, não quer ir para frente, né? A gente está estacionado. Então, é uma amiga profunda, que mesmo sem conhecer a gente, ela abre o coração e fala assim, está aqui minha mão, está aqui os meus braços, o que você quer? Eu posso estar junto com você.
é aquela frase que diz assim, né? Para quem já passou pela solidão e depressão, quem não passou talvez não chegue a alcançar. Mas quando a gente está depressivo, um olhar, não precisa falar nada, um olhar salva aquele desejo que a gente tem de pôr fim em tudo, de uma forma que a gente não sabe o que é pôr fim. Porque pôr fim é trabalho, né? É escolher, é livre-arbítrio. E Santo Agostinho, ele sempre fica dentro de mim, é porque isso me toca, sabe? Você examinar e falar assim, nossa, eu tenho que ir lá pedir desculpa para a Renata, eu tenho que ir lá pedir desculpa para a Ana Paula, eu errei com a Edna. E para você fazer isso, a gente volta no Sócrates, né? É lindo ver um ser humano pedir desculpa, reconhecer o seu erro, que errou. É lindo, mas também exige um esforço danado de humildade, né? Porque acho que a Ana Paula falou de limite. Enquanto a gente não reconhece os nossos limites, a gente não quebra o orgulho. E aí eu preciso reconhecer que eu não consigo dar conta de tudo, que eu vou fazer a minha transformação. O meu esposo, minha esposa vai fazer a dela, meu filho vai fazer o dele, né? Eu posso estar junto ali, oferecer um braço amigo, né? Um ombro amigo, um olhar acolhedor, né? Sem julgamento. Então, assim, essa amizade, a gente não conhece, mas ela já é nossa amiga, assim, sabe? É isso que ficou comigo. Um grande beijo, Edna. Então, eu tenho a impressão que a Jona nos conhece, sim, sabe? Porque a intimidade que eu tenho, e principalmente no socorro que eu peço, vocês não têm noção, gente. Se eu fosse detalhar tudo que acontece né, entre mim e Joana, no caso, mentalmente, né? Nossa, eu acho que a gente não está lendo os livros dela, não está interessado nesse assunto por acaso. Eu tenho a impressão que a gente já pode ter passeado aí nessas tantas vidas, né? Dela e nossa. Claro que pode ser que a gente limpava o sapato, assim, né? Mas E ó, a gente jogava pedra na Joana. jogava pedra. Então, né? A gente não sabe, mas assim, sabe, Murilo, a intimidade que eu, né, particularmente sinto é nesse sentido, assim, sabe? Ela é humana, né? A humanidade, talvez por isso eu sinto essa aproximação, né? Desse espírito, né? De muito amor, né? Que é muito amor e muita competência nos conhecimentos que ela traz para a gente, né? Muita competência, sabe? É um amor competente. Esse livro, agora acho que só falta eu, né? Esse livro também, como a Denilce, como a Renata, me chamou muita atenção, porque eu não tinha lido nada dele ainda, né? Eu tinha ele, mas não tinha chegado, não tinha mesmo lido, e assim me chamou bastante atenção isso que ela vai trazer, dessas contribuições todas, né? Dessas áreas de paranormalidade aí, que vai trabalhar paranormalidade, que eu acho que engloba. Eu fiz o curso da Transpessoal só na parte teórica, né? Mas assim, né, lá não fala de todas essas, né? Mas assim, vai mais ou menos por essa linha. Então, eu não sei se o que ela falou aí, a gente vai detalhar depois, né? A Renata vai pegar logo o próximo capítulo. Eu não sei se essas três áreas aí, parapsicologia, psicotrônica e psicobiofísica, né? Se está dentro ou não da transpessoal, eu não me lembro mais, me parece que está, né? Isso, fora todas aquelas outras, as dicas que ela fala, relaxação, meditação, oração, né? Isso eu sei que está, né? Porque o objeto de um estudo da transpessoal é exatamente esse estado alterado que todo ser humano tem, né? Então, isso que me chamou bastante atenção, sabe? E ela bate na tecla do autoconhecimento, da autotransformação, e ela sempre faz o link com a doutrina. Ela faz um link, assim, direto, né, com a doutrina espírita, e isso é muito bom. Eu sinto, assim,
bem, eu sinto bem, né? Bem-estar, sabe? Com a leitura da Joana. Então, acho que da minha parte também era isso, né? Essa contribuição aí. É o que mais me chamou atenção, sabe? Então, é isso, gente. Mais alguma contribuição? Mais algum comentário? São 8h30, a gente não precisa ir até 9 se a gente não tiver mais comentário. Eu achei que ficou bastante longo, mas deu tempo, né? Acho que eu não corri muito, não sei. Me parece que eu fui, né? Eu achei até que fosse levar mais tempo, sabe? Porque esse livro é um pouco diferente, a gente vai ter que fazer umas divisões um pouco diferentes, né? É diferente do outro lado do que a gente terminou o livro 4. Ele tinha uma definição assim por capítulo mais fácil para distribuir para os apresentadores, sabe? Então, esse a gente tem que pensar bem como é que vai fazer para distribuir, para não ficar nem muito e nem muito pouco, né? Para poder... A gente vai com ele, acho que o primeiro capítulo, acho que não entra no segundo, para até o final do ano, porque a gente já está em outubro, né? Então, mas então é isso, gente. Nova jornada, né? Estejam todos com Deus. Quem que vai fazer a nossa prece de encerramento? Quem está sentindo Posso aquela fazer? vontade, assim. Posso fazer? Ok. Tá bom. Quem se sentir à vontade de fechar os olhos e colocar nas linhas que nos ligam à espiritualidade, no nosso processo imaginativo. Podemos mentalizar e, ao mesmo tempo, receber os fluidos que chegam da espiritualidade até nós. Ainda que nós não tenhamos olhos de ver esses fluidos, eles estão ao nosso redor e nós podemos senti-los pela sensação de bem-estar que nos é proporcionado nesse momento. Agradecidos estamos por essa obra, por este projeto, pelas pessoas, pela equipe que coordena os trabalhos da ABRAP, por este momento. Mestre Jesus, que nos abraça agora com a sua energia de amor, de estímulo. Gratidão por este dia, por este estudo. Gratidão por tudo que nós estamos vivendo, pelas presenças das pessoas em nossas vidas, por meio das nossas famílias, pelo nosso processo de renovação interna, que é impulsionado diariamente por nossa consciência. Pedimos, Mestre Jesus, por todas aquelas pessoas que ainda se encontram encarceradas em si ou encarceradas fisicamente.
Pedimos por todas as pessoas que têm fome de si mesmas ou do pão material. Pedimos por todas as pessoas que ainda não te conhecem. Pedimos, Mestre Jesus, por todas aquelas pessoas que estão em leitos, seja no leito da rua, seja no leito dos hospitais. Pedimos, Mestre Jesus, por todas as pessoas da humanidade que se encontram em busca da evolução. Que nós possamos, Mestre Jesus, fazer a nossa parte. Cada um de nós, a seu tempo, em sua condição pessoal, que possamos, a cada dia, sermos melhores que ontem. Que assim seja. Para esse sentido, eu senti aqui, Olga, muito bonita, muito sentida mesmo, com sentimento. Muito obrigada, gente. Gratidão, Até a gente. próxima quinta. Eu vou parar a gravação. Boa noite a todos.